da compreensão do que é o mundo, do que são esses tantos conceitos, né, que, ainda que da geografia, atravessam a forma como nós nos reconhecemos como comunidade humana e como grupo que quer entender aquilo que nos circunda, né? Os objetos, os fenômenos, os sistemas, as estruturas. E aí foi Milton Santos, eu tô com a minha colinha aqui pra não esquecer nada, né? Foi Milton Santos, então, quem problematiza também, não critica, mas ele, assim, né? Ele pensa, repensa, recontextualiza, eu diria, o que é o território. Esse é um conceito que eu gosto bastante, eu acho que ele é um conceito que nos explica um monte de coisa. Aqui eu vou explicar para vocês de uma forma assim, mega simplista, né? Mas assim, a gente então entende, eu também sou geógrafa, sou professora de geografia, mas entendemos o território a partir do viés, né, de Milton Santos, como, e eu acho fantástico quando ele escreve, um recorte ou unidade espaço-temporal. Então, o território, ele é um recorte no espaço-tempo, né? Ele é um recorte de um espaço em um dado tempo, né? A gente já falou sobre isso quando eu fui falar sobre espaço. A gente já entendeu, então, que o espaço não é definitivo, que ele está para o estar, né? E não para o ser. O espaço é assim, ele está assim. Ele é flexível, ele é híbrido, ele transita, é desconstruído, é reconstruído, e tudo isso fala sobre as relações humanas que são estabelecidas nesse recorte. Pois bem, o território ele também não é definitivo não, né? Ele não é definido. Ele é um espaço, ó, que é importante, o território é um espaço que acontece acontece como resultado dos processos humanos, das relações sociais, tá? Qual é a função do espaço? Organizar, vamos dizer assim. Só que essa organização, ela se dá nas tantas relações de poder praticadas pelos sujeitos que estão naquele recorte espacial. Complexo, concordo. Milton Santos vai estudar, né, a função do materialismo dialético, dessa questão da estrutura, né, da historicidade das coisas. Vai estudar qual é a função, inclusive das tantas produções que a gente realiza nos espaços. E quando a gente fala sobre relações de poder, uma coisa que é bem importante, né, que a psicologia lá, cultural vai estudar... que eu sou psicóloga também, vocês bem sabem, entendeu? Às vezes eu confundo. Que a psicologia social estuda, mas que a geografia cultural vai estudar, que vai falar de novo sobre a questão da estrutura molecular e molar, do micro e do macro, né? Desses recortes tanto do lugar, local, da paisagem, do território e do espaço. Então, entender que existem várias estruturas, mas que todas essas estruturas são sistêmicas. Elas estão atuando de uma forma, não de forma fixa, mas como um fluxo, como em redes, né? Elas estão atuando em rede e elas são recíprocas, né? Refratárias. Então, o que acontece no molar, né, vai afetar no molecular, o que acontece no macro vai afetar no micro, o que acontece no micro vai afetar no macro, né? E aí, ao ler, né, Hegel, Engels, Marx, Milton Santos escreve, então, sobre a historicidade do território. O território, ele é histórico. Ele fala sobre as relações de poder de determinadas comunidades estabelecidas em um recorte espacial. Lembrar que quando a gente fala relação de poder, não é somente sobre o Estado frente à sociedade civil, aos sujeitos, né, enfim, comunitários, não é isso não. Relações de poder são estabelecidas entre todos nós humanos, nos comunicamos com o outro através de relações de poder, que aos poucos a gente vai tentando traduzir ou tornar, né, uma relação um pouco mais igualitária, enfim, menos hierárquica, mas ainda muito estabelecida através de hierarquias, ok? A utilização, então, do espaço pelo seu povo, pela comunidade humana, é que vai falar sobre o território.
Então, a forma como nós nos valemos dos espaços onde nós estamos fala sobre o que é o território para a gente, né? Essas relações de poder estabelecidas, que também são mutáveis. Quando a gente fala sobre território, a gente lembra automaticamente de fronteira, né? Então, a fronteira do município, a fronteira do estado, a fronteira do país. Isso também é território. Fala sobre o limite concreto, né? E que deveria ser imutável, vamos dizer assim, lá pelo conceito. Agora, o Milton Santos, ele problematiza isso, ele diz assim, ó, se a gente pensa no território como as relações de poder, a gente também tem que pensar, mesmo nas fronteiras, como mutáveis também, né? O território antecede o espaço, pois este fala sobre as relações de poder estabelecidas entre os sujeitos, acabei de falar isso. Essa relação do Estado com os atores sociais do Estado, né, o suposto poder e o suposto saber, aquela coisa, e nós, os atores sociais, que então seríamos aqui como cordeirinhos, apenas respondentes deste Estado, para Milton Santos também não é bem assim a coisa. Nós somos sujeitos, ó, a questão do molecular, nós somos sujeitos de voz, enfim, ativa, e nós nos podemos, por isso, inclusive, estudar isso. A gente pode se valer, inclusive, da construção do conhecimento e da transformação das relações que nós estabelecemos entre nós, para, inclusive, modificar o que estaria para os organizantes, o organizado do Estado, né? Então, nós conseguiríamos criar brechas sociais, e aí a Marilena Chauí vai brincar com isso. Muito bem, o território, nessas tantas relações de poder, ele é construído e desconstruído. E os atores sociais, eles permanecem o tempo todo nesses processos tanto de territorialização das coisas, ou seja, até mesmo a cultura, as identidades dos grupos sociais falam muito sobre essas relações de poder estabelecidas, né? Quer ver uma coisa? Quem é do sul do Brasil é assim, ó a questão, né? Então esse é o território, essa coisa, né, gente, que enfim, é construída desde muito pequenininho, e aí permanece. Quem é do nordeste do Brasil de um jeito, quem é do norte do país é do outro. E é claro que existem características específicas, né, nesses ambientes, nesses territórios, e que falam inclusive sobre as identidades dos sujeitos, e ok. Agora, o problema é quando a gente se vale dessas questões, tantas dessas relações de poder e desses recortes territoriais para estigmatização, xenofobia, coisa assim mesmo, né, que não é muito bom. Muito bem. O território é aquele que, então, acontece, ele existe para regulamentação de determinado espaço, para entender como é que nós ocupamos esse espaço, por que a gente ocupa e o que é que a gente produz nesse espaço, como é que a gente transforma nesse espaço. E o território vai falar também muito sobre as necessidades. Então, então esse território aqui, sabe aquela coisa de distinção entre urbano e rural, o que a gente precisa, a questão do, por exemplo, crescimento imobiliário de determinado município. Então, vai crescer para cá, né? Tem toda a questão aí da organização e planejamento urbano que fala sobre isso, mas para além de tudo isso, de novo, a relação, o construto de território vai falar sobre as relações de poder que os sujeitos estabelecem em determinado recorte espacial. É isso. E também nós, então, isso é importante reconhecer e entender, porque nós passamos a entender as tantas relações de poder que estabelecemos no mundo, observando as tantas variáveis dessa construção. Ok, gente? É isso. Até o próximo vídeo.